pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema bastante polêmico para a gente poder conversar. Porque estão mentindo para você. Eu não estou falando de fake news. Existem mentiras contadas a partir de verdades. E é isso que eu venho alertar vocês. Para poder explicar o que está acontecendo, eu vou trazer para o meu mundo. Eu sou advogada de direito de família, então eu vou falar sobre os assuntos relacionados a direito de família. Mas não se engane, isso que eu vou falar aqui se aplica a qualquer coisa da vida da gente. Eu vou explicar com detalhe durante o vídeo, ok? A gente sabe que muitos homens têm uma dificuldade imensa de visitar os filhos, porque a mãe impõe essa dificuldade. Ela cria mecanismos para poder afastar física e afetivamente o pai da criança, correto? Todos nós conhecemos algum caso assim. Mas significa que todas as mulheres fazem isso? Não, não significa. Mas por que a gente vê tantos casos em que há essa situação acontecendo? Isso é explicado pela teoria da comunicação. Para quem não sabe, além de advogada, eu sou também jornalista. Eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. E eu quero trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos sobre a forma de comunicar e a forma de receber a notícia e os efeitos que isso gera na gente. Para começo de conversa, eu vou trazer aqui a teoria do espelho. O que é isso? Significa que a gente tem acontecendo no mundo milhares e milhares de fatos. Só que a gente não toma conhecimento de tudo. A gente tem acesso a uma partezinha bem pequenininha, que é justamente a parte que é refletida pelo espelho. Por isso que a teoria tem esse nome. Só que esse espelho, ele só foca um pedacinho. E que pedacinho normalmente é esse? É aquilo que foge ao razoável. É aquilo que é revoltante, porque de fato essas coisas acontecem. Então, numa situação assim, que a mãe impede o pai de se aproximar da criança, é um absurdo isso. Então, as pessoas têm interesse de noticiar isso aí e as outras pessoas têm interesse de saber que isso está acontecendo. Porém, todos os outros casos em que não há disputa de guarda, que não há atrito entre pai e mãe, não são divulgados, porque não há interesse enquanto notícia, não há razão para a gente trazer o que é básico, o que é normal para conhecimento público. A gente tem até uma máxima no jornalismo que é muito interessante, que você já deve ter ouvido. Quando o cachorro morde um homem, não é notícia, porque é normal isso, é o que a gente já espera. Agora, se o homem mordeu o cachorro, aí sim a gente vai ter notícia, porque isso foge daquilo que a gente espera, do normal, percebe? No jornalismo a gente tem também as teorias sobre isso, que são chamadas de valores notícia. Aquilo que tem valor como notícia é o que é diferente. O que é cotidiano, conforme a normalidade, para que a gente vai divulgar isso? Há razão de alguém fazer vídeos explicando que na visitação ali daquela família dá tudo certo, que pai e mãe se entendem, que não há atrito, ou ainda que pode ter algum problema ou outro, coisa normal, mas eles se resolvem entre si. Isso aí é o cachorro mordendo o homem. Não há razão para a gente criar, por exemplo, canais no YouTube para mostrar isso, porque isso não é importante enquanto notícia. Por outro lado, quando a mãe impede o acesso do pai à criança, aí a gente tem o homem mordendo o cachorro, que é a situação reprovável. E a gente tem sim que divulgar isso aí. Divulgar os fatos excepcionais não é o problema. A mentira começa quando esses fatos que são exceção são vendidos como regra. Quando alguém tenta te convencer que esse caso aí é o que acontece com todas as famílias ou com a maioria das famílias. Não é, gente. Isso aí é uma falácia, é uma forma de levar você a uma conclusão equivocada. Você tá vendo aquela situação ali e aí você considera aquilo como generalidade. Eu vou te dar um exemplo. Você tá olhando para o céu, de repente passa um passarinho azul.
Depois passa um outro passarinho azul também. Logo depois você vê outro passarinho também azul. E aí você pensa, todos os passarinhos são azuis. Não são. Existe uma interpretação equivocada de uma realidade. A existência de passarinhos azuis, ok, é verdadeira. Só que a sua conclusão de que se você viu 3 passarinhos azuis, todos os passarinhos são azuis, isso aí é uma falácia lógica. A sua conclusão a partir de um fato real está equivocado. E é aí que mora o perigo, porque muita gente utiliza isso para manipular as pessoas. Toda vez que alguém te apresentar uma verdade pronta, uma verdade crua e manda você engolir, tá na hora de você começar a se questionar. Será que é verdade? Você pode até acreditar, mas acredita desacreditando. Abra a sua mente para a possibilidade de aquilo não ser real, mesmo que venha de uma história real. Então, se um pai chega, por exemplo, na mídia social dizendo que não pode ter acesso ao filho porque a mãe não deixa, é muito provável que essa história seja verdadeira. O que você não pode concluir a partir daí, nem permitir que alguém tente te convencer disso, é que desse fato a gente vai tirar a totalidade. Isso é usar a razão. Quando a gente vê essas situações excepcionais, a gente fica tocado, a gente sofre junto até. Só que a gente está sendo levado pela emoção. E a emoção muitas vezes permite que nós sejamos enganados. Quando a gente tem a racionalidade, mesmo que junto com a emoção, a gente consegue parar e pensar, tá, isso aqui aconteceu com o João, também aconteceu com o Antônio, também aconteceu com o Paulo, mas será que acontece com todo mundo? Quando a gente começa a ver esse monte de coisa, a gente meio que para de observar o que é diferente. Isso também faz parte, né, dessas teorias da comunicação e da psicologia, que é a questão da percepção seletiva. Você vai ver as situações ali das famílias que não brigam por conta de visitação de filho, mas você não vai prestar atenção nelas. Você só vai enxergar aquilo que é fora do padrão, porque a sua mentalidade está focada nisso, por conta da emoção ou por conta da manipulação. Eu sou muito ativa nos comentários aqui dos vídeos, eu tento responder as pessoas. Então, se eu comento, por exemplo, que um pai não visita o filho, sempre vem o comentário, mas deve ser essa mãe que não está permitindo o acesso do pai à criança. Não, gente. Cada caso é um caso. Existem sim pais que não estão nem aí para os filhos. Da mesma forma que existem mães também que não estão nem aí para os filhos. A guarda está com o pai e ela não quer saber das crianças. A questão é, não é porque um fato acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes que isso é regra. A gente precisa olhar para o todo, a gente precisa entender que aquilo que a gente vê, que a gente tem acesso através das mídias, não é toda a realidade, é apenas um reflexo do espelho ali que está sendo trazido para você. Mas todo o resto dos acontecimentos que não se refletem nesse espelho não chegam para você, mas não significa que não existam. É importante que você crie esse senso crítico em relação àquelas informações que você recebe, porque quando a gente é bombardeado direto com verdades e conclusões, a gente acaba tendo dificuldade de aceitar o diferente como real também. E isso é mais uma teoria da comunicação e da psicologia que fala da dissonância cognitiva. Se você se convence de que o pássaro é azul, é azul, é azul, se eu falar com você que existe um pássaro amarelo, você não vai acreditar. Se eu explicar para você que você só viu o pássaro azul porque a gente está no período em que os pássaros azuis estão voando, você não vai acreditar, mesmo que seja verdade. Você vai continuar achando que só existem pássaros azuis. E se passar um passarinho amarelo na sua frente, ou você vai dizer que não é um pássaro, ou então você vai querer dizer que estão pintando o pássaro azul de amarelo para poder te enganar. Gente, isso é manipulação de massas. É por aí que começa. Então, a partir de agora, comece a questionar
tudo o que você ouve. Você pode acreditar sim, mas sempre subindo as antenas para se permitir questionar. E agora a coisa vai ficar mais séria. Existem grupos que se formam em cima de determinadas situações, como, por exemplo, homens que não conseguem visitar seus filhos porque as mães não permitem. E aí, em algum momento, se você questiona se realmente isso aí vale para todas as famílias, você é banido do grupo. E aí você tende a manter aquele raciocínio do grupo. E mesmo que você comece a questionar, você fica com medo de dar a sua opinião, de que as pessoas percebam que você pensa diferente. E isso também é uma teoria da comunicação, chamada espiral do silêncio. Significa que quando você está no meio de um monte de gente que pensa que todos os pássaros são azuis, se você disser que pode existir pássaro amarelo, essas pessoas vão te julgar, essas pessoas vão te atacar. Então, antes de você entrar num grupo acreditando que todos os pássaros são azuis, é importante que você se posicione desde cedo, acreditando que pássaros são azuis, mas pássaros também podem ser amarelos, vermelhos, cor-de-rosa e mais todas as cores que você quiser aí, porque eu tô usando só um exemplo idiota. Então, é essa mensagem que eu tô trazendo aqui para vocês. Não precisem acreditar veementemente em nada do que eu disse aqui. Questione. Pensa, por que Priscila tá fazendo isso? Será que Priscila tem algum interesse de ficar falando isso, que eu tô sendo enganado, que as pessoas estão falando a verdade para mim, mas ao mesmo tempo estão mentindo? O que ela ganha com isso? Questione tudo, a mim e a qualquer outra fonte de informação, tanto de direito de família, quanto de todo o resto da sua vida. É isso que eu tenho para hoje, então. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e a gente se vê na próxima. Até lá!